Olá pessoal, tudo bem? Bom dia, boa tarde, boa noite, a depender, é claro, do momento que vocês estão tendo a oportunidade de acompanhar essa aula. Bom, na aula de hoje nós iremos falar da extinção do contrato, tá bom? É a nossa última aula do semestre, nós passamos aí por todas as fases, né, de estudo, da formação do contrato, do estudo da especialidade de cada tipo contratual, né? Estudamos aí alguns princípios gerais, falamos lá de todo o processo de formação, produção de efeitos de uma relação contratual, falamos dos vícios, né, redibitórios, vícios da evicção e chegamos então à aula de hoje que trata da extinção do contrato. Bom, pessoal, antes de mais nada, é necessário que eu fale para vocês que o contrato ele é constituído, né, com aquela pretensão futura das partes da produção correta dos seus efeitos. Ou seja, o tema de extinção do contrato ele não é tido como sendo necessário no momento de estudo ou no momento do pacto, né, da relação contratual. Porque a presunção que as partes faz, né, a vontade dessas partes no momento da sua constituição, é que o contrato ele seja concluído de maneira perfeita até o seu fim, evitando assim qualquer tipo de judicialização da relação contratual. Mas para que vocês tenham também, né, uma noção exata da extinção do contrato, é necessário que nós saibamos, né, que vocês saibam que o contrato ele pode ser extinto de duas formas. Uma forma é considerada a forma normal da extinção do contrato e a outra forma ela é considerada a forma anormal. Então eu pergunto para vocês, o que é normal no fim de um contrato? O normal no fim de uma relação contratual é que esse contrato ele seja cumprido. O que nós chamamos aí de adimplemento das obrigações contratuais. Lembrando que ninguém é obrigado a celebrar um contrato, né? Nós já estudamos isso lá atrás, nós vimos que a formação do contrato, ela depende, né, de alguns requisitos para a sua validade. Um desses requisitos é a manifestação de vontade livre. Então todos são livres para realizar contratos. Agora, uma vez que esses contratos estão realizados, os contratantes são obrigados a cumprir com as suas obrigações. Pois, mais uma vez, a obrigação contratual, ela gera lei entre as partes. Lembra que nós estudamos lá na Pacta Sunt Servanda? Tá? Então, o contrato, voltando para a extinção do contrato, o contrato, quanto à sua extinção, ele pode ter uma extinção normal e uma extinção anormal. A extinção normal do contrato nada mais é do que a produção dos seus efeitos, o cumprimento das obrigações contratuais. Ou, né, segundo a doutrina, o adimplemento, tá? O adimplemento das obrigações contratuais gera, sim, a sua extinção. Tá, professor, se a forma normal, né, de se extinguir o contrato é pelo adimplemento, qual que é a forma anormal? A forma normal, então, seria o inadimplemento ou o não cumprimento das obrigações contratuais, tá bom? Então, nós veremos aqui, né, dividiremos aqui em dois tópicos a questão da extinção do contrato. Primeiro, o contrato cumprido, né? O contrato cumprido gera aí a sua primeira extinção, então não há dúvidas, não há problemas quanto ao seu cumprimento. Agora, a falta do cumprimento, não cumprimento das obrigações, é que vai gerar aqui pra gente um conteúdo mais vasto, tá bom? Então, primeiro, gente, o contrato, ele é não cumprido, ou seja, ele é inadimplido e por isso ele poderá ser extinto. Só que dentro dessa extinção pelo inadimplemento, a gente pode dividir ainda essa modalidade em duas causas, que é chamadas de causas anteriores ao contrato ou causas posteriores, tá? Então vamos recapitular para que isso fique bem claro. Nós dividiremos a extinção do contrato em adimplemento ou cumprimento ou inadimplemento não cumprimento. Dentro dessa modalidade de não cumprimento do contrato, o contrato ele pode ser extinto então por causas anteriores ou por causas posteriores. Como assim, professor? Causas anteriores quer dizer que o contrato ele foi extinto antes mesmo da produção dos seus efeitos. E causas posteriores, o contrato ele foi extinto após a produção dos seus efeitos, tá bom? Primeiro, gente, primeira causa anterior aí que nós iremos estudar são as questões das nulidades. Lembra também lá na escada pontiana que nós já estudamos
que o contrato ele pode ter vício que gera a nulidade absoluta ou que gera a nulidade relativa. Sendo absoluta a nulidade, o contrato ele é extinto de pleno direito. Sendo nulidade relativa, se o vício for corrigido, o contrato poderá voltar a produzir efeitos, tá bom? Mas lembrando que a nulidade, sim, absoluta, sim, gera a extinção do contrato. Outra forma, anterior de extinção do contrato, é em virtude dos vícios redibitórios, tá? Lembra que nós já estudamos também nas aulas passadas os vícios redibitórios, que são aqueles defeitos ocultos, defeitos graves, que contaminam a coisa desde o momento da formação do contrato, tá? Esses vícios, eles podem gerar lá o que nós chamamos de ações edilícias. As ações edilícias, elas podem ter, o efeito estimatório, de conservar a coisa, e ter o valor dessa coisa batido, ou o efeito redibitório, que é de injeição da coisa, e a possibilidade ali de ter o valor pago de volta, tá bom? Então, aqui nós estudamos, então, formas de extinção do contrato pelo inadimplemento em virtude de causas anteriores. Repito, em virtude de nulidade absoluta, nulidade relativa ou ainda vício redibitório. Perfeito? Passamos, então, às causas posteriores. Quais são as causas posteriores que geram a extinção do contrato? Primeira causa, gente, é a resilição, tá? A resilição está prevista lá no artigo 473 do Código Civil. E o que é a resilição? A resilição, gente, ela pode ser de maneira unilateral ou de maneira bilateral, tá? A resilição é quando uma das partes, de maneira unilateral, é quando uma das partes decide por fim na relação contratual. Lembrando que nesse caso a relação já está produzindo efeitos e uma das partes ela quer por fim, tá? E a resilição bilateral é quando esse acordo de vontades surge das partes, tá? Imagina aqui um contrato de locação, tá bom? Imagine que o contrato de locação tem um prazo de 1 ano. Com o implemento do prazo de 1 ano de contrato de locação, ele é extinto. Só que essa extinção é uma extinção pelo adimplemento, a primeira causa que nós falamos lá atrás. Agora imagine que, antes desse período de 1 ano, o locatário ele quer pôr fim na relação contratual de maneira unilateral. Se ele faz de maneira unilateral, está ocorrendo então a resilição unilateral. Se há um acordo de vontades entre os contratantes, a resilição então ela é bilateral. Perfeito? Essa resilição unilateral está prevista no artigo 473 do Código Civil e a bilateral, gente, está prevista lá no artigo 472, tá bom? Além da resilição, existe a resolução, tá? A resolução, ela pode ser involuntária, voluntária, com culpa ou por onerosidade excessiva. Tá, professor, mas o que é a resolução? A resolução, gente, ela está prevista lá no artigo 475 do Código Civil e ela existe de maneira involuntária quando há alguma causa que gera a extinção do contrato, mas sem a previsão das partes, Ela é sempre involuntária quando há uma surpresa para uma das partes que essa surpresa, esse acontecimento, esse fato ou algum motivo fortuito, em virtude de situação fortuita ou caso maior, impeça a pessoa de celebrar o contrato, tá? E daí, nesse caso, há a sua resolução. Imagina o seguinte, imagina um prestador de serviço aí que ele dependa de um tempo bom para prestar determinado tipo de serviço. Imagina um jardineiro, tá? Você contrata aí um jardineiro para prestar um serviço de jardinagem para você. Mas no dia, contratado para prestação de serviço, o dia combinado para prestação de serviço, chove muito forte. É impossível que o jardineiro celebre ali o seu contrato, porque a prestação de serviço não vai ser executada da maneira correta. Então ele pratica a resolução. E essa resolução é com culpa ou sem culpa do contratado? É sem culpa, porque ocorreu em virtude de força maior, tá? Além disso, existe a resolução voluntária, com culpa. Essa com culpa é diferente. Com culpa é aquela que o sujeito passivo da relação contratual, ele pratica algum tipo de ato, algum tipo de conduta que lhe impede
né, de celebrar o contrato. Imagina que esse jardineiro aí, ele sabe que ele precisa de algumas ferramentas, né, para cumprir a sua prestação de serviço. No entanto, ele não tem nenhum tipo de ferramenta. Então ele chega para trabalhar, para fazer o serviço de jardinagem, mas sem ferramenta alguma. É óbvio que o serviço não vai ocorrer. Houve culpa, né, no não cumprimento dessa prestação? Sim, houve culpa. Então essa resolução, né, ela se dá de maneira voluntária. E daí a resolução ela pode ocorrer também, segundo o artigo 478 do Código Civil, gente, por onerosidade excessiva. E o que quer dizer isso? O que quer dizer onerosidade excessiva? Significa que o contrato ele se tornou onerosamente excessivo para uma das partes. A sua prestação se tornou, gente, alta. Olha só, muito cuidado com a onerosidade excessiva, mas não basta a prestação ser alta ou ter um valor elevado para assim a onerosidade excessiva estar presente. Tem que ocorrer uma mudança na relação contratual, uma mudança na circunstância e no estado dos contratantes para que essa prestação ela se aumente de maneira imprevista na relação contratual. Por exemplo, imagine que eu contrate aí um empreiteiro, né, para realizar a construção de uma casa. E eu empreito para ele não só a execução da obra, mas também o material. Só que no momento que ele aceitou a empreitada, imagine que o saco de cimento estava aí a R$50. E durante a execução da obra, o saco de cimento passou a custar R$100. Em virtude da pandemia, em virtude de todo esse período aí difícil que nós estamos vivendo, o saco de cimento ele dobrou o seu valor. A prestação para o empreiteiro nesse momento, ela se torna onerosamente excessiva. Não era previsto que ele conseguia, né, pensar ou imaginar que esse saco de cimento ia valorizar tanto. Tá? Então, olha só, durante a execução do contrato, a prestação se torna onerosamente excessiva, o que faz com que a execução por parte do empreiteiro não seja mais vantajosa. Lembra, gente, que nesse caso é necessário que nós analisemos as relações contratuais com base na função social do contrato. Em todos os momentos, na constituição, na produção de efeitos e na extinção do contrato, a boa-fé objetiva e a função social do contrato deve estar presente, tá bom? São princípios basilares de qualquer relação contratual, perfeito? Então, olha só, vimos então que a resolução do contrato ela pode se dar de maneira involuntária, que é, na maioria dos casos, em virtude de caso fortuito ou força maior. Vimos que ela pode ser uma resolução voluntária, né? O inadimplemento ocorre, então, por culpa do sujeito passivo da relação contratual. E vimos que pode ocorrer também essa extinção do contrato em virtude da onerosidade excessiva. Essa onerosidade excessiva, então, é quando a prestação se torna excessivamente alta para uma das partes da relação contratual. Perfeito? E por fim, gente, veremos aqui que o contrato ele pode ser extinto também pela morte de um dos contratantes, tá? Só admite a extinção do contrato por morte quando a sua execução tiver caráter personalíssimo, tá, gente? É importante falar disso também, tá bom? Então, só para a gente recapitular aqui, a extinção do contrato ela pode se dar de maneira normal pelo adimplemento, anormal pelo inadimplemento ou não cumprimento, tá? Dentro dessa fase aí de não cumprimento, ou dentro, né, dessa modalidade de não cumprimento, existem as causas anteriores de extinção do contrato e as causas posteriores. São causas anteriores: nulidade absoluta, nulidade relativa e vícios redibitórios, tá? Lembrando que os vícios redibitórios também é objeto do nosso semestre de A2, tá? É importante que vocês continuem o estudo dele. E causas posteriores. Lembrando que causas anteriores são aquelas que se dão antes da produção de eficácia do contrato e causas posteriores são aquelas que acontecem após os efeitos da relação contratual, tá? Dentro de causas posteriores vimos a resilição, que pode ser unilateral e bilateral, e ainda a resolução, tá? A resolução que se dá de maneira voluntária, né, por culpa, de maneira involuntária, em virtude de caso fortuito, força maior, ou ainda pela
onerosidade excessiva. Tá bom, gente? Lembrando que a onerosidade excessiva está prevista lá no artigo 478 do Código Civil. E, por último, o contrato também pode ser extinto em virtude da morte de um dos contratantes. Tá bom? Então, gente, a aula foi rápida, é para passar mesmo por pontos específicos aqui do Código Civil. O Código Civil é muito claro ao se tratar, né, da extinção do contrato. Vocês podem acompanhar também pelo material que eu disponibilizei para vocês, que tem alguns comentários doutrinários a respeito da extinção do contrato. Então nós encerramos por aqui essa última aula do semestre. O nosso semestre não foi um semestre fácil, né? Estamos passando aí por momentos bastante delicados, complicados, e eu sinto muito me encerrar, né? E me despedir de vocês dessa forma, distante. Eu preferia estar próximo de todos. E só para pontuar aqui, eu gostaria de pedir desculpas para vocês a respeito aí da forma com que foi ministradas as aulas. É um motivo também de força maior, de caso fortuito. No início do semestre, ninguém previa, né, que essas aulas seriam suspensas. Então, aquilo que eu apresentei para vocês no primeiro dia de aula como sendo o plano de ensino, talvez eu não esteja entregando agora, né, da forma com que foi combinada lá na frente. Então, por isso eu peço desculpa para vocês, né? Peço para que vocês considerem qualquer tipo de ausência minha, mas saibam que, tá? Desde o início do semestre até agora no encerramento, tudo aquilo que eu fiz, né? Tudo aquilo que eu tentei passar para vocês foi com a certeza de que eu poderia fazer da melhor forma possível, e assim eu tentei entregar para vocês aquilo que era possível, tá bom? Sinto muito se eu frustrei a expectativa de alguém, sinto muito se eu lesei algum direito de alguém no final dessas aulas, mas o meu comportamento foi sempre preocupado principalmente com vocês, tá? Com o fato de vocês concluírem ou não o semestre da forma que eu havia prometido para vocês lá atrás, no primeiro dia de aula. Então desejo para vocês muita saúde, tá? Que o semestre se encerre de maneira tranquila, com paz, e que Deus propicie que em breve nós estejamos todos juntos. Tá bom, pessoal? Um abraço no coração de todos, fiquem com Deus, até mais. Tchau, tchau.